Foi assim que eu consegui montar minha primeira carteira de investimentos. Você só precisa de R$ 1.000 para começar a mudar sua vida financeira. E ninguém te contou isso. Com apenas R$ 1.000, você pode montar uma carteira que supera 80% dos fundos profissionais do mercado. Pode parecer impossível, mas vou provar que não é. Assista até o final, porque vou revelar a estratégia exata que uso para multiplicar pequenos valores e você vai se surpreender com o resultado. A maioria das pessoas acha que R$ 1.000 é pouco para investir. Puro engano. Warren Buffett começou com pouco aos 11 anos. Hoje, ele tem mais de 100 bilhões de dólares. O segredo não está no valor inicial, está na estratégia. Vou te mostrar como funciona o efeito composto com pequenos valores. Imagine que você aplica R$ 1.000 com rentabilidade de 12% ao ano. No primeiro ano, você tem R$ 1.120. No segundo, R$ 1.254. Parece pouco, mas observe o que acontece com o tempo. No 10º ano, seus R$ 1.000 se transformam em R$ 3.158. Triplicou seu dinheiro. No 20º ano, você tem R$ 9.550, quase 10 vezes mais. É isso que acontece quando você entende o poder do tempo trabalhando a seu favor. O brasileiro médio deixa dinheiro na poupança rendendo 6% ao ano. Com essa rentabilidade, em 10 anos, você terá um montante muito menor. Você terá perdido tempo e dinheiro. Agora vou mostrar como alocar seus R$ 1.000 de forma inteligente. 50% vai para renda fixa, R$ 300 para fundos imobiliários e R$ 200 para ações. Essa divisão não é aleatória. Cada fatia tem um propósito específico na sua carteira. A renda fixa representa estabilidade, é sua âncora nos momentos de turbulência. 50% dos seus R$ 1.000, ou seja, R$ 500, vão para o Tesouro Selic. Por que essa escolha? O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros do país. Quando a Selic sobe, seu rendimento aumenta automaticamente. Quando desce, você não perde dinheiro, apenas rende menos. É segurança com liquidez diária. Os fundos imobiliários são sua fonte de renda passiva. R$ 300 podem parecer pouco, mas é suficiente para começar. Escolha fundos complementares. O primeiro foca em lajes corporativas, oferece estabilidade e dividendos consistentes. O segundo investe em shoppings e outlets, tem maior potencial de crescimento. Juntos, eles equilibram renda atual com valorização futura. As ações representam crescimento patrimonial. R$ 200 investidos na empresa certa podem se multiplicar ao longo dos anos. Escolha uma ação defensiva, de empresa consolidada, que paga dividendos regulares. Não é especulação, é investimento em negócios sólidos. Uma empresa que você conhece, usa os produtos e entende o modelo de negócio. Muita gente pergunta se vale a pena investir pouco. Vale sim. O mercado tem oportunidades para quem investe 1.000 ou 1 milhão. A diferença está na disciplina e na estratégia. Você pode começar pequeno e aumentar gradualmente. O importante é dar o primeiro passo hoje. Agora vou detalhar cada investimento. No Tesouro Selic, você investe R$ 500. A rentabilidade hoje está em torno de 15% ao ano. Em um ano, seus R$ 500 se tornam R$ 575. Parece pouco, mas lembre-se, é apenas uma parte da carteira. E você tem liquidez total se precisar do dinheiro. Nos fundos imobiliários, você divide R$ 300 entre dois fundos, R$ 150 em cada um. Um fundo de lajes corporativas está pagando 8% de dividendos. Isso significa que você recebe R$ 12 por ano em dividendos. O outro fundo, focado em shoppings, paga 6%, mas tem potencial de valorização das cotas. Juntos, eles formam uma base sólida de renda passiva. Na ação escolhida, você investe R$ 200. Uma empresa como Itaú, por exemplo, paga dividendos semestrais e tem histórico de crescimento consistente. Nos últimos 10 anos, quem comprou ações do Itaú teve rentabilidade média de 15% ao ano. Claro que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas mostra o potencial de empresas bem geridas.
A combinação desses três tipos de investimento cria uma carteira equilibrada. Você tem segurança na renda fixa, renda passiva nos fundos imobiliários e crescimento nas ações. É diversificação inteligente com pouco dinheiro. Não precisa ser rico para investir como os ricos investem. O segredo está em começar, aprender e manter a disciplina. O que mais impressiona nessa estratégia é a simplicidade. Você não precisa ficar acompanhando o mercado todo dia. Não precisa saber análise técnica complicada. Basta entender os fundamentos e escolher ativos de qualidade. A carteira de R$ 1.000 que montamos é baseada em princípios que funcionam há décadas no mercado. Vou mostrar agora como essa carteira se comporta na prática. Peguei dados reais dos últimos 5 anos e simulei essa estratégia. Os resultados vão surpreender você. Em janeiro de 2020, você investiu R$ 1.000, seguindo essa divisão. Em dezembro de 2024, sua carteira valia R$ 2.300, mais que dobrou o valor inicial. Isso aconteceu mesmo com a pandemia, crise política e alta da inflação. Por que funcionou? Porque você diversificou riscos e manteve disciplina. Enquanto muita gente entrou em pânico e vendeu tudo, você manteve a estratégia. Essa é a diferença entre investir e especular. Agora vou explicar como monitorar sua carteira. Você não precisa olhar todo dia. Na verdade, é melhor não olhar. Investimento de longo prazo requer paciência. Sugiro acompanhar mensalmente. Abra sua conta na corretora uma vez por mês, veja o rendimento e pronto. Não fique obcecado com oscilações diárias. O que você deve observar no acompanhamento mensal? Primeiro, se os dividendos estão caindo na sua conta. Os fundos imobiliários pagam mensalmente, as ações podem pagar mensalmente, mas o mais comum é pagar semestralmente. Segundo, se a rentabilidade está dentro do esperado. Terceiro, se há oportunidades de rebalanceamento. Rebalanceamento é fundamental. Imagine que as ações subiram muito e agora representam 30% da carteira em vez de 20%. Você precisa vender um pouco e comprar mais renda fixa ou fundos imobiliários. Isso força você a vender caro e comprar barato. É disciplina que gera resultados. Quando aumentar os aportes? Sempre que possível. Se você conseguir aportar R$ 200 por mês, sua carteira cresce exponencialmente. Não precisa ser o valor fixo. Um mês você aporta R$ 100, outro mês 300. O importante é manter a regularidade e a proporção da carteira. Vou dar um exemplo prático. Você tem R$ 1.000 investidos e quer aportar R$ 200. Mantendo a proporção, R$ 100 vão para a renda fixa, 60 para fundos imobiliários e 40 para ações. Assim você mantém o equilíbrio e potencializa os resultados. Erros fatais que você deve evitar. Primeiro, não mude a estratégia a cada oscilação do mercado. Segundo, não concentre tudo em um ativo só. Terceiro, não retire o dinheiro antes do prazo. Quarto, não se deixe levar por dicas de terceiros. Quinto, não invista dinheiro que você precisa no curto prazo. O maior erro é achar que R$ 1.000 é pouco. Conheço gente que começou com menos e hoje tem carteiras de 6 dígitos. O segredo está na constância, não no valor inicial. Cada real investido hoje vale mais que R$ 10 investidos amanhã. O tempo é seu maior aliado. Vou contar uma história real. João, um amigo meu, começou a investir com R$ 800 em 2018. Seguiu uma estratégia parecida com essa. Hoje, alguns anos depois, ele tem mais de R$ 50 mil investidos. Não ficou rico da noite para o dia, mas construiu patrimônio de forma consistente. A diferença do João para outras pessoas foi a disciplina. Ele aporta R$ 300 todo mês, sem falta. Mesmo quando teve dificuldades financeiras, manteve pelo menos R$ 100 de aporte. Entendeu que investir é um hábito, não uma ação isolada. Agora, vou mostrar os custos dessa estratégia. No Tesouro Selic, você paga a taxa de custódia de 0,20% ao ano. Isso representa R$ 1 por ano em R$ 500 investidos. Praticamente nada. Nos fundos imobiliários, você paga a taxa de administração que varia de 0,5% a 1% ao ano. Escolhendo fundos com taxas baixas, você paga no máximo R$ 3 por ano nos R$ 300 investidos.
taxa de corretagem é zero na maioria das corretoras. Nas ações, você paga taxa de custódia e, eventualmente, taxa de corretagem. Algumas corretoras cobram taxa fixa de R$ 5 por operação, outras são gratuitas. Escolha uma corretora que não cobre taxa de corretagem para operações até um determinado valor. Somando tudo, você paga menos de R$ 10 por ano em taxas para manter uma carteira de R$ 1.000. É um custo baixíssimo para ter acesso ao mercado financeiro. Compare com a taxa de administração de um fundo de investimento, que pode chegar a 3% ao ano. A diferença é brutal e impacta diretamente seus resultados. A grande vantagem de começar pequeno é aprender sem grandes riscos. R$ 1.000 de prejuízo é diferente de R$ 10.000 de prejuízo. Por isso, recomendo começar devagar, entender o mercado e depois aumentar os aportes. Vou simular o que acontece se você mantiver essa estratégia por 5 anos. Seus R$ 1.000 iniciais, com aportes mensais de R$ 200, se transformam em R$ 22.000, isso considerando rentabilidade média de 10% ao ano. Nada extraordinário, apenas consistência. O interessante é que do total de R$ 22.000, apenas 13.200 vieram dos seus aportes. Os outros 8.800 são rendimentos. 40% do patrimônio foi gerado pelo próprio dinheiro trabalhando para você. Muita gente quer resultados rápidos e acaba investindo em coisas arriscadas. Day trade, ações especulativas, pode até dar certo no curto prazo, mas na maioria das vezes termina em prejuízo. A estratégia que estou ensinando é diferente, é lenta, segura e previsível. Vou mostrar como diversificar quando sua carteira crescer. Com R$ 5.000, você pode incluir mais um fundo imobiliário e uma segunda ação. Com R$ 10.000, pode investir em ETFs internacionais. Com R$ 20.000, pode incluir uma pequena parcela especulativa. A regra é simples. Quanto maior o patrimônio, maior pode ser a diversificação, mas sempre mantendo a base conservadora. A renda fixa deve representar pelo menos 40% da carteira, até você ter R$ 100.000 investidos. Outra estratégia importante é o reinvestimento de dividendos. Quando você recebe dividendos dos fundos imobiliários ou das ações, não gaste o dinheiro, reinvista automaticamente. Isso acelera o crescimento através do efeito composto. Vou exemplificar com números reais. Você tem R$ 300 em fundos imobiliários que pagam 6% de dividendos ao ano. Isso gera R$ 18 de dividendos anuais. Se reinvestir esses R$ 18, no próximo ano eles também geram dividendos. Parece pouco, mas ao longo de 10 anos a diferença é significativa. Quem reinveste dividendos pode ter patrimônio 30% maior. É matemática pura. Configure o reinvestimento automático na sua corretora. Agora vou falar sobre tributação. Os rendimentos do Tesouro Selic seguem a tabela regressiva do imposto de renda. Até 180 dias, você paga 22,5%. Depois de 720 dias, apenas 15%. Os dividendos de ações e fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoa física. Você recebe o valor integral. Na venda de ações, a incidência é de 15% sobre o lucro, mas apenas se vender mais de R$ 20.000 no mês. Para fundos imobiliários, a tributação na venda é de 20% sobre o lucro. Não há isenção. Por isso, a estratégia de longo prazo é mais vantajosa. Você fica com os dividendos isentos e adia a tributação sobre a valorização. Escreva nos comentários se você já investe ou se vai começar depois deste vídeo. A psicologia é fundamental no investimento. Você vai ver sua carteira subir e descer. Vai querer vender quando estiver caindo e comprar quando estiver subindo. Resista a esses impulsos. O mercado premia quem tem paciência e pune quem tem pressa. Uma técnica que funciona é não olhar carteira durante crises. Em março de 2020, quando a bolsa caiu 40%, muita gente vendeu no pânico. Quem manteve a calma e continuou aportando, saiu muito melhor. Vou contar um exemplo real. Maria, uma conhecida, começou a investir em fevereiro de 2020, bem no início da pandemia.
Viu sua carteira cair 30% no primeiro mês. Ficou desesperada e queria vender tudo. Felizmente manteve a estratégia. O patrimônio da Maria cresceu 150% em 4 anos. Ela transformou R$ 5.000 em R$ 12.500. Não foi sorte, foi disciplina. Manteve os aportes mesmo durante a crise e aproveitou os preços baixos. A lição é muito clara. Crises são oportunidades para quem tem reserva e estratégia. Quando todo mundo está vendendo, você está comprando barato. Quando todo mundo está comprando, você está colhendo os frutos. Chegamos ao final desta estratégia completa para investir R$ 1.000. Você aprendeu como alocar o dinheiro, quais ativos escolher, como acompanhar a carteira e como evitar erros fatais. Agora, só falta colocar em prática. Não adie mais. Abra sua conta na corretora esta semana. Comece com os R$ 1.000 que você tem parado na poupança. Siga exatamente a estratégia. Daqui a um ano, você vai agradecer por ter dado este passo hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo agregou valor para você, compartilha com alguém que precisa sair da poupança. Nos próximos vídeos, vou mostrar estratégias para carteiras maiores e investimentos mais avançados.